24ª reunião do Grupo de Trabalho Técnico Operacional para revisão do Plano Diretor de Porto Alegre. Eu já vou de imediato compartilhar a tela com vocês para a gente passar as informações e a gente conseguir aí se atualizar sobre as ações que estão em andamento e sobre os próximos passos aí na revisão do Plano Diretor. Vou compartilhar, deixa eu ver, a minha tela inteira que eu acho que vai dar mais certo. Eu vou pedir para vocês, qualquer coisa, também vocês irem me avisando pelo áudio, que hoje eu estou com um probleminha aqui, estou só com o monitor, então eu não vou estar vendo vocês durante a apresentação. Então eu vou pedir só para vocês me avisarem se já está dando para ver a minha tela. Só clica no ocultar ali que está em cima do... Aí. Tá, cliquei. Então, a 24ª reunião então, do nosso grupo, como eu já comentei, hoje dia 30 de junho de 2023. Hoje, os tópicos que nós vamos abordar é atualizações, alinhamentos gerais, também falar sobre informações acerca do seminário de fechamento da leitura da cidade, nosso próximo grande evento aí na revisão do Plano Diretor de Porto Alegre, falar sobre a questão do retorno das contribuições que vieram para o produto 2 e assuntos gerais, finalizando aí nossa reunião. Então, sobre as atualizações, nós já tivemos aí de reuniões dos GTs, né? O nosso GT aqui segue sendo um dos com mais número de reuniões realizadas até então, 23 reuniões. Também o GTCT com essa marca. E o GTCR, que é com as regiões de planejamento, em 21 reuniões. Os encontros, então, que houveram presenciais foram do grupo de trabalho em 2022, um encontro presencial do GTTO e técnico consultoria da Ernst Young no final do ano passado. Tivemos o seminário em 2022 também, o primeiro seminário, né, de conferências, a Conferência do Meio Ambiente, também a Conferência de Avaliação do Plano Diretor, e as oficinas temáticas, que foi o último grande evento realizado, 7 oficinas temáticas, realizadas aí de 15 a 31 de maio, no Auditório da Siqueira. Os eixos temáticos também têm se reunido, né, de acordo com a frequência esperada, e todos com 9 reuniões. O eixo do patrimônio cultural, até por reunir um número menor de subgrupo temático, está com 8 reuniões. Teve aí uma reunião que foi adiada. Então, a gente também está nesses grupos mantendo aí essa frequência para essa discussão sobre esses eixos técnicos. Espero que todos tenham conseguido se inserir aí em algum eixo e estejam acompanhando, que a gente tenha avançado em discussões bastante importantes, conceituais, para que a gente possa pensar aí os desafios da revisão do plano. Das contratações, então, né, a gente já tinha comentado, entregues, inventário de gás de efeito estufa, contratados, a contratação especializada em tecnologia da informação e o LTA, que é o grande produto contratado, né, que se espera daí da consultoria da Ernst Young. Sobre isso a gente vai falar aí sobre o último produto e o próximo produto depois em detalhe. A gente já teve a entrega do produto 1, do produto 2 e agora uma entrega do produto 2 revisado, que é esse que a gente vai estar disponibilizando aí para os colegas entenderem se contemplaram ou não, né? Se ainda ficaram aí, restou alguma dúvida em relação ao que foi colocado de ajuste necessário pelas secretarias informado no nosso SEI. As próximas ações envolvem tanto a continuidade desse trabalho dos grupos temáticos, como o evento do seminário que eu comentei com vocês antes. Sobre o seminário, ele é o evento de fechamento da leitura da cidade, então ele está previsto para acontecer no dia 22 de julho, no Capitólio, o período da manhã e tarde, ainda com horários a serem definidos aí, em que a gente está ajustando, né, de acordo com o público previsto, e o público-alvo é dos integrantes dos grupos de trabalho, né, o objetivo é apresentar e discutir os resultados e ter esse momento de troca entre os diferentes grupos de trabalho do plano diretor, e na apresentação a gente ressalta aí a presença da consultoria, que vai estar apresentando quais foram, né, essas impressões aí, as conclusões coletadas ao longo desse trabalho desde o início do ano, e também para os grupos poderem fazer essa troca, né, de cada eixo temático, como eles poderem ir entendendo as conexões desses eixos. O retorno das contribuições do produto 2, então, aqui só relembrando, né, a gente teve um SEI específico, onde foram colocadas as contribuições das diferentes secretarias. As contribuições que foram encaminhadas das secretarias foram categorizadas pela equipe técnica de coordenação da revisão do plano de acordo com o assunto,
se era uma indicação de correção, revisão de formatação de documento ou de dados do documento, se seria uma contribuição a ser avaliada para o produto 3, 4, se é uma contribuição que viria, né, melhor contemplada ali a partir do P5, que é o das propostas, e também identificando quando era alguma indicação que não necessariamente seria atendida no plano diretor, mas que poderia ser uma indicação para plano setorial, local ou outros. Também tiveram assuntos específicos não relacionados ao plano, isso também foi identificado, e assunto se era referente à contribuição da secretaria, se foi considerada, né? Essa primeira coluna que fala da indicação, correção, revisão, formatação de documento ou de dado do documento, era o foco para correção nesse momento do P2. Então, aqui, algumas secretarias já tiveram agenda com a consultoria, a gente vai ampliando essas agendas, e essas agendas elas foram priorizadas na medida em que algumas secretarias restou dúvida sobre as contribuições encaminhadas de determinadas secretarias, então houve esse momento de troca para esclarecer as dúvidas que afloraram nesse processo. Então, aqui só para dar um exemplo, né, rapidamente, de como foi feito para cada secretaria, e se colocava qual era o assunto, né, se ele era algo que deveria ser revisado, formatado no documento. Posteriormente, né, a consultoria também identifica ali o que foi ajustado, o que seria estudado para indicação posterior, o que seria, né, qual seria o encaminhamento daquela contribuição que foi feita ali pela pasta. Isso foi feito, né, a gente botou aqui alguns exemplos das secretarias, mas foi feito para as secretarias, né, que encaminharam suas contribuições aí dentro das suas áreas de competência. A gente quis trazer, além dessa questão da disponibilização do produto com as correções e também com essas indicações, né, do que foi feito, que a gente vai encaminhar e que a gente pede que vocês façam essa leitura, né, dessa entrega, porque esse produto ele é o produto que deve contemplar ali as questões que foram apontadas e que estavam previstas no escopo e que precisariam ser ajustadas, mas a gente já quer fazer esse nosso passo adiante, que é a gente encaminhar esse nosso cenário para avaliação do P3 e P4. E daí, pensando em como foi todo o processo do P2, nós entendemos aqui na equipe técnica que seria pertinente trazer o que se esperar do P3 e P4. Para a gente ter esse alinhamento de expectativa mesmo, a gente colocaria dessa forma, né, a respeito do que está sendo entregue pela consultoria. Então, o produto, de acordo com o previsto termo de referência, né, foi uma decisão técnica da equipe que o P3 e o P4 poderiam ser trabalhados em conjunto pela consultoria, visando aí otimizar, inclusive, o trabalho de avaliação que a gente faz internamente, né, para a CEIT dos produtos, em função de terem temas que estão muito relacionados uns com os outros, e também são os dois temas que contemplariam essa necessidade de fechamento da leitura da cidade. Então, a gente entendeu que seria mais adequado e solicitou à consultoria que o produto fosse entregue desta forma. O produto 3, então, ele previa ali a avaliação das estratégias do modelo espacial e do sistema de gestão do planejamento. E aí a gente destaca as finalidades que foram previstas para esse produto 3. Então, a avaliação crítica e detalhada relativa à situação das estratégias do plano atual, a avaliação do modelo espacial, e aí a gente retoma algo que a gente colocou no termo de referência, como vocês bem acessaram já, e que coloca a indicação das componentes a partir da qual o modelo espacial deve ser avaliado, né? Então, indo da macro para uma microescala, a estruturação em relação às escalas internacional, nacional, regional, metropolitana, a reavaliação das áreas de ocupação intensiva e de ocupação rarefeita, das macrozonas, dos elementos estruturadores do modelo espacial, das zonas de uso, dos sistemas, áreas e elementos referenciais, das unidades de estruturação urbana, e também, daí pensando, né, em algo que tanto vai para uma escala menor, como também tem que ter essa volta para os anteriores, a avaliação espacial dos parâmetros e das normas gerais do regime urbanístico e da sustentabilidade, um conceito aí para ser transversal em todas as escalas. O produto 3, além da avaliação do modelo espacial, traz também essa necessidade de avaliação do Sistema Municipal de Gestão do Planejamento. E aí, ele prevê, né, uma avaliação da estrutura administrativa, dos canais de participação, e aí citando, né, alguns desses canais, fluxos e procedimentos macro dentro do modelo do plano, os instrumentos, sistema de informações, sistema de avaliação de desempenho urbano, o famoso SADUR, a definição de ações e políticas de desenvolvimento urbano globais e setoriais dos programas e projetos especiais e demais instrumentos de gestão.
O produto esperado dentro desse, para atender esse escopo, é um relatório técnico e também metodologia e subsídios para a realização da participação da sociedade, onde a gente coloca a necessidade, né, da consultoria nos entregar um material que a gente possa levar para debater, porque esse material é o que vai fomentar esse debate, né, de fechamento da leitura da cidade com a sociedade. O produto 4, e daí por isso, né, ele entra agregado com o P3, ele coloca a necessidade de revisão e avaliação dos princípios das estratégias, então seria um segundo ciclo, né, mas que então a gente está incorporando, já colocando essa relação de ter a previsão de interlocução com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial o ADS 11, a nova agenda urbana, e incluir também a temática específica relacionada ao desenvolvimento social e desenvolvimento sustentável, que são duas questões aí que a gente já via desde a elaboração do TR como algo necessário de ser incluído na redação do plano. E também a consolidação da revisão do modelo espacial do plano e do Sistema Municipal de Gestão do Planejamento, considerando todos os resultados, né, que já existiram até então de participação social. Então, vocês veem que o P4 ele é unido ao P3 justamente porque ele seria uma reavaliação do P3. Então, a gente consolida num produto. Então, o produto esperado, ele também, né, vai ter esse mesmo perfil de ser um relatório técnico e também a metodologia para participação da sociedade. Então, o que a gente está tendo previsto como entrega é uma entrega de um relatório que atenda essa demanda do P3 e do P4 de revisão das estratégias e avaliação das estratégias do modelo espacial e do Sistema Municipal de Gestão do Planejamento. A gente pode colocar aí esses 3 pontos, que são também os 3 pontos principais ali do nosso plano diretor, se a gente pensar na nossa componente estratégica, de sistema de gestão e reguladora. Isso para dar essa informação, a gente vai estar distribuindo, né, vai estar enviando e mantendo acesso para vocês dessa apresentação. É importante, então, as tarefas desse grupo de verificar essa segunda entrega do P2 e a gente já fez esse alinhamento, porque em breve a gente vai estar disponibilizando o próximo produto. Aqui colocando só como assuntos gerais, né, retomando aí a necessidade da gente estar participando nos grupos de trabalho, como técnicos da prefeitura e apoiando, né, o desenvolvimento dos temas e o detalhamento desses diferentes temas. A gente tem tido aí boas oportunidades para os colegas técnicos estarem também apresentando suas visões em muitos momentos, né, sobre esses diferentes temas da cidade. E eles têm aí essa agenda da semana que vem, a gente já tem alguns tópicos também que vão ser abordados, e então a gente coloca aqui também um lembrete dos horários dessas reuniões e quando vão estar acontecendo as reuniões de cada um desses eixos. Seria isso, aqui são os conteúdos gerais que a gente coloca, né, de forma comum, com os links também para vocês poderem acessar as informações importantes, inclusive a pasta pública dos GTs, onde a gente coloca as apresentações e os conteúdos gerais. Obrigada. Eu vou botar aqui para ver vocês, mas eu posso retomar se a gente precisar retomar ali para esclarecimento algum dos pontos que eu tentei ser breve. Daqui a pouco vocês também acham importante eu detalhar alguma parte daquelas. Vou só parar o compartilhamento para ver vocês e ver se tem alguma mão levantada. Esqueci de alguma informação, Guilherme, Catiane, se vocês acharem importante complementar aí, eu passei rapidamente ali, né? Mas acho que a ideia hoje era bem isso, ser mais uma atualização e que a gente pudesse deixar os colegas cientes aí das próximas entregas que estão previstas e quais os conteúdos para a gente poder dar andamento nos trabalhos. Não, acho que a reunião de hoje é um pouco só para a gente não ficar muito tempo sem nos falarmos, né, e trazer também essas informações sobre a avaliação do produto 2. Já está no SEI da avaliação, essa nova versão já revisada, né, que a Vanisca pontuou, eu já inseri ontem essa versão. E que mais? A gente vai fazer também uma análise técnica que a coordenação faz, ela insere num outro produto que é o que libera os pagamentos para a Ernst Young. Esse SEI ele estava não era restrito, né? Mas a gente acabou liberando aquilo que não precisa ficar restrito, a gente acabou liberando, nós vamos fazer, né, não juntar, mas fazer como é que se faz
a parte do SEI lá. Ah, é quando vincula, mas tem um Fazer nome para isso. Relacionado, não é? Relacionar os processos, e aí também fica lá disponível para quem quiser dar uma olhada na análise técnica, né? Que a gente fez, tanto para antecipando os produtos, vai estar lá também. Mas isso a gente coloca no próximo e-mail com os encaminhamentos, as informações direitinho. Não sei se eu... Ah, eu vi que a Luciana levantou a mão. Pode falar, Luciana, pode abrir o microfone. Oi, pessoal, boa tarde. Vocês estão me escutando? Não estou conseguindo acessar minha câmera. Eu fiquei na dúvida, qual é o prazo que a gente tem para analisar essa revisão do produto 2, né? E se a gente já tem uma previsão atualizada, porque eu não sei se teve alguma alteração no cronograma, das datas, né, para as próximas, para o produto 3 e 4, e o prazo que a gente vai ter para analisar, para a gente se organizar, né? Porque, enfim, é sempre bem corrido para nós, né? Então, se a gente já tiver uma ideia, assim, fica mais fácil. Não sei se você já tem essa previsão ou não. Eu entendo que a gente pode dar uma revisada ali, porque talvez tenha sofrido o impacto, né, de algum tempo aí que a gente precisou dedicar mais para análise desses produtos. Em princípio, a gente busca não ter muitas alterações daquele nosso cronograma original. A ideia inicial era que a gente pudesse agora, só que vai ser concomitante, né? Daqui a pouco vai ter um período que vai estar disponível tanto o produto 3, 4, quanto o produto 2, mas para esse produto 2 a gente tinha estimado aí que a gente pudesse dedicar uma ou 2 semanas, me corrijam, Guilherme, mas a gente pode confirmar e mandar nos encaminhamentos também. Vou dar uma revisada aqui no nosso cronograma só para ver se está de acordo. A nossa ideia foi, a gente recebeu essa semana esse produto 2, e a nossa ideia era justamente poder o quanto antes disponibilizar para vocês poderem ter um tempo, né, que fosse compatível aí com a necessidade de ver se foram atendidas ou não. E também a gente está buscando ter aí uma forma de trabalho que a gente possa tecnicamente depois também se reunir para fazer a avaliação desses produtos, né? Sempre fica complicado se a gente fizer separado, né? Em algum momento a gente tem que trocar uma ideia sobre esses aspectos que estão vindo aí em grupo nesse produto. Mas a gente faz uma revisão do cronograma e manda o mais breve possível, sim, Luciana, para vocês poderem ter uma ideia melhor. Não sei, também a gente faz um despacho ali colocando, né, essa questão dos prazos. A gente entende que, de certa forma, tanto as questões do P2 quanto do P3, P4, como elas vão acabar tendo que se conectar no fechamento da leitura da cidade, o importante vai ser que a gente consiga ter uma coerência de leitura da cidade até esse prazo que a gente tem para a finalização dessa leitura, né? Que seria aí dentro desse universo aí da expectativa do seminário que acontece dia 22. Tá bem, obrigada, Vanessa. Aguardo, então, essas datas, né? Foi bem importante a tua pergunta, até para nos... É que depois a gente fica preocupado, ou daqui a pouco, né, como teve talvez algum pequeno ajuste nesse cronograma, né, é bom a gente se atualizar para cada secretaria, enfim, poder se organizar da melhor forma. Sim. Tá, não, tranquilo. É que o que eu acho que é importante para se verificar no P2 justamente é se as contribuições das secretarias, né, mesmo que tenha sido respondido ali, a Vanessa apresentou nessa apresentação, né, as divisões ali dizendo que foi ajustado, que vai ficar para um outro documento. Isso aqui eu acho que a gente talvez possa também disponibilizar, né, Vanessa, esses ajustes assim do jeito que foram postos. E verificar se foram feitas essas contribuições, né, foram acatadas as contribuições, né, essas daí, as que são mais emblemáticas, e outros assuntos vão ficar também agora, a princípio é para essa finalização da leitura da cidade, tem esses relatórios bem consolidados que vão depois para a publicação. É isso aí, né? Acho que é esse nosso foco. Mas foi importante a lembrança aí para que a gente possa disponibilizar esse documento do cronograma também, a gente deixar isso como um encaminhamento aí para a gente estar disponibilizando para os colegas. Mas bem importante isso que o Guilherme falou da gente ter, né? A gente vai disponibilizar e por isso também a gente fez, e bem lembrado também pelo colega,
a disponibilidade de toda essa sequência, né? Porque entendo que muitos dos colegas não tomaram conhecimento, porque a gente não tinha precisado da nossa própria nota técnica, que antes mesmo, né, da indicação dos colegas também já identificava ali algumas inconsistências, colocava algumas perguntas. É importante que a gente ir consolidando aí tanto nossas dúvidas quanto nossos entendimentos sobre as indicações que estão sendo colocadas pela consultoria, né, para revisão do plano diretor. Tem tempo. Se não tiver mais manifestações, a gente mantém ali nosso canal aberto. Eu vi que o Luciano levantou a mão. Pode falar, eu de novo. Pode falar. Em relação, então, ao seminário, o foco, então, é para os grupos, somente os grupos de trabalho, GTCT, GTTO, os 3 grupos de trabalho, ou os grupos dos eixos temáticos também? O grupo dos eixos temáticos também, inclusive vai ter daí mesa de debate, enfim, a gente está pensando, a gente já está formulando preparando o formato, né? Como isso vai se dar, mas vai ter esse momento dos grupos de trabalho também, dos eixos temáticos, estarem passando por cada um dos temas, né? Para a gente também ter um conhecimento transversal do que foi produzido nesses grupos, como é que foi esse trabalho, né? O que foi colocado como indicação dos eixos também. Tá bem, obrigada. De nada. Eu vi que o pessoal falou atualização da publicação do GTTO, isso estava no nosso radar, a gente teve aqui alguma questão interna, vou verificar como é que está essa questão, Guilherme, bem me lembrado, Guilherme Miranda, né, mandou ali no chat. Às vezes eu consigo ver, às vezes eu demoro um pouco para ver o chat, mas eu vi ali. Tá no gabinete essa questão. Eu nem sabia que a nossa diretora estava na reunião, passei super Estava rapidamente acompanhando. pelos pontos. Então, achar importante também fazer alguma correção, Patrícia, da informação que a gente passou até agora. Não, tá tudo certo. Tudo tranquilo. Acho que eram essas duas questões mais importantes, essa questão do retorno do P2, né? E também o retorno, esse alinhamento de expectativa para o P3 e P4, né? Que acho que eram as duas questões que a gente buscou trazer aqui e que a gente vai colocar a apresentação disponível também, esses colegas, né? Acho que sempre, se tiver a oportunidade de revisitar o termo de referência, porque é o nosso roteiro, né? É o que a gente tem que seguir aí na análise e atendimento dos produtos em última instância. Então, provavelmente tem muitas questões que são super valiosas, tem que ser detalhadas para a revisão do plano diretor. Algumas a gente vai ter que fazer e algumas a gente vai pensar também, direcionar para planos específicos, né? De acordo com a leitura desse escopo do trabalho. Essa questão do cronograma, né, então acho que é isso, a gente tem que revisar, talvez tenha tido aí alguma alteração nos últimos esses últimos ajustes que foram feitos, né, em relação aos prazos, mas em essência também entendo que a ideia não é mudar muito, né, é seguir um pouco esses prazos, então entendo que a gente tem aí o seminário como nossa data limite para conseguir concluir os nossos trabalhos de leitura da cidade. Pelo menos o suficiente, né? Óbvio que a gente vai acabar revisitando os temas ao longo das propostas, isso é comum na nossa área de trabalho, né? Mas pelo menos o mínimo ali que a gente precise para dar a base das propostas. Tá bem, pessoal. Falei bastante, mas porque a ideia era justamente a gente fazer aí essa agenda de alinhamento, e como disse o Guilherme, não deixar, né, de ter esse contato com os colegas, não deixar passar muito tempo, mas a ideia era ser breve mesmo. Então, se ninguém tiver mais algum questionamento, entendo que a gente vai finalizando. Guilherme, Catiane e Patrícia, também, se tiverem mais alguma consideração. Senão, acho que a gente pode... A Catiane nos lembrou que é importante dizer que o seminário é no sábado, tá, gente? Bem lembrado, Catiane. Então, como está dito ali, né, a gente não botou o dia da semana, mas né, o evento é de manhã e de tarde, justamente para a gente poder ter mais tempo de discutir e todo mundo poder participar, né? Eu vou estar de férias, mas espero que todo mundo possa usufruir do seminário. Então, tá bem, pessoal. Finalizar, então, desejando a todos um bom final de semana. A gente mantém nossos canais abertos, a gente tem tanto o nosso grupo do WhatsApp quanto o e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida que às vezes aparece, né, enquanto a gente está olhando o documento, ou enquanto a gente está assistindo os grupos dos eixos temáticos, vamos buscar manter aí a nossa comunicação
dentro desses canais aí que a gente tem disponíveis. Então, muito obrigada pela disponibilidade de vocês e a gente segue aí no nosso trabalho. Bom fim de. Bom fim de semana. Tchau. Obrigada. Tchau.